E, então, como o Felipe já adiantou, meu nome é Lívia, eu sou professora da Faculdade de Farmácia da UFRJ desde 2013, e eu me juntei ao programa de pós-graduação da UF em 2017, mas eu tive a minha primeira aluna iniciando em 2018, ela é uma aluna de mestrado, e ela defendeu agora em março de 2020. Eu também passei 1 ano e meio fora, onde eu estava em missão científica no exterior, na Johns Hopkins, e eu retornei no dia 15 de fevereiro. E eu já venho há alguns anos trabalhando, né, com fungos do complexo Pseudosporium Lomentospora, e como eles não são muito conhecidos, não são muito divulgados, eu decidi que hoje eu ia fazer uma apresentação para mostrar para vocês um pouco dessas espécies, e o título da minha apresentação, então, espécies de Pseudosporium Lomentospora são patógenos negligenciados, emergentes e multiresistentes. Os meus 2 e-mails estão aí para contato, quem quiser escrever, eu sempre respondo. Então, nós vamos iniciar. Deixa eu ver aqui, vamos ver se está tudo passando. Grande parte da minha apresentação, na verdade, vai ser baseada nesse paper que a gente publicou há um pouco mais de 1 ano, tá? Onde a gente fez uma revisão bem ampla sobre essas espécies do gênero Pseudosporium Lomentospora. Tá passando direitinho aí para vocês? Tá tudo certo? Acho que tá. Então, um pouco antes de falar, né, especificamente das espécies do gênero Pseudosporium, do complexo Pseudosporium Lomentospora, eu queria falar da importância, então, da doença fúngica. Os fungos, como todo, foram bastante negligenciados por estudos ao longo dos tempos, né? A gente sempre ouviu dizer de fungos, fungo, né, perda econômica, né, na indústria, principalmente na indústria alimentícia, ou fungos voltados para a área de biotecnologia. Então, a gente sempre ouviu muito que fungos, fungo causa o quê? Fungo causa micose de unha, fungo causa pé de atleta, né? Às vezes a gente ouvia um pouco de micose de praia, que apesar desse nome não é de praia, você não pega na praia, mas é uma micose, e assim, elas são micoses que a gente chama de inestéticas, né? Então tem uma questão, um comprometimento estético, às vezes elas incomodam um pouquinho, mas não matam. Então, durante um tempo, a gente sempre houve uma negligência quanto às doenças fúngicas, mas as doenças fúngicas nos últimos anos, elas aumentaram muito em número, como vocês podem observar nesse gráfico, tá? Que eu mostro para vocês, e a Cândida já é considerada a 4ª maior causa de infecção hospitalar nos Estados Unidos. Já se morre mais de criptococose na África do que de tuberculose, tá? E com o aumento do número de pacientes imunocomprometidos ao longo dos últimos anos, houve, concomitantemente, um aumento das doenças e das infecções fúngicas, principalmente das doenças fúngicas invasivas, que são extremamente graves, tá? Então, acredita-se que hoje nós tenhamos cerca de 300 milhões de pessoas no mundo com alguma infecção fúngica grave. Destas, 25 milhões têm um alto risco de morte ou a perda de função tecidual, como eu vou explicar mais para frente. E a gente divide as doenças fúngicas, né? Nós temos as doenças fúngicas leves, obviamente, como as micoses de unha, de pele, de pelo, de cabelo. Mas existem também infecções fúngicas extremamente agudas e severas, com alto índice de letalidade, e aí, como eu dei exemplo aqui, a meningite criptocócica ou a fusariose ocular. Nós temos doenças fúngicas que são recorrentes, então elas têm recidivas comuns, e aí a gente tem como exemplo a candidíase, tanto oral quanto vaginal, em indivíduos HIV positivos, e nós temos doenças crônicas fúngicas, né, que o paciente ele vai desenvolver essa doença durante toda a vida, que é como o exemplo que eu dei aí foi a aspergilose pulmonar. Tá? Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre patógenos emergentes? Patógenos emergentes são aqueles patógenos, aqui no caso, patógenos fúngicos, que estão apresentando nos últimos anos uma grande importância, principalmente médica, e isso acontece porque eles têm acometido determinados pacientes
que também tem aumentado em número ao longo dos últimos anos, que são os pacientes imunocomprometidos ou pacientes com alguma doença de base. A gente sabe que as terapias imunossupressoras, elas deram uma sobrevida muito grande a pacientes, como pacientes transplantados, pacientes sob tratamento para câncer, ou pacientes que têm alguma doença inflamatória autoimune de base, que entram sob terapia imunossupressora durante grande parte da sua vida. E claro que esses pacientes sob terapia imunossupressora, eles acabam sendo pacientes-alvo para doenças, para patógenos oportunistas, como uma série de bactérias, vírus, mas também os patógenos fúngicos. Também o advento, né, do HIV no mundo, que aumentou muito nos últimos... O número de infecções aumentou muito nos últimos 30 anos, que acabam, então, que podem fornecer um ambiente ideal para patógenos oportunistas, como os patógenos fúngicos. Então, vocês podem ver nessa figura, que é uma espécie de gráfico, né, que o número de pacientes vulneráveis, ele aumentou muito ao longo dos últimos anos, principalmente, como eu já falei, com a pandemia da AIDS, com as terapias antineoplásicas, então, para pacientes com câncer, para pacientes sobre alguma terapia anti-inflamatória, que podem também ser pacientes cancerosos, mas também pacientes que podem ter alguma doença inflamatória ou imune de base, e pacientes transplantados. Outros fatores que vêm sendo relacionados, né, com esse aumento exponencial das doenças fúngicas são a resistência antibiótica. Então, o uso indiscriminado de antibióticos muitas vezes diminui o aparecimento das doenças bacterianas no determinado nicho e aumentam, então, a possibilidade de doenças fúngicas aparecerem. E uma coisa que não se comenta muito, mas é o aquecimento global. Os fungos, eles são majoritariamente saprofíticos, então eles vivem no ambiente, eles vivem muito bem no ambiente, né, que a gente diz ali nas CNTPs, em torno de 25 graus. Eles conseguem, eles não precisam, eles não são micro-organismos que precisam fazer um ciclo num hospedeiro vertebrado, num animal de sangue quente, eles não precisam disso. Na verdade, os fungos são fundamentais para a vida do planeta, eles conseguem ciclar componentes que nenhuma outra forma de vida é capaz de ciclar, e a gente sabe que fungos participam de todos os ciclos de substratos conhecidos pelo ser humano. O problema é que, com o aumento da temperatura global, os fungos eles vão se adaptando ao aumento dessa temperatura, e com isso, animais de sangue quente passaram a ser nada mais do que substratos, e a gente sabe que esse problema vai ser cada vez mais agravado, porque a temperatura do nosso planeta vem aumentando nos últimos anos e vai continuar aumentando, claro, se a gente não intervir. Mas o prognóstico até o momento não é bom. Falando mais especificamente, né, sobre esse grande complexo, que é o complexo Pseudospora e Lumentospora, até o momento a gente tem 11 fungos nesse complexo, tá? Basicamente espécies do gênero Pseudosporium, e existia um fungo chamado Pseudosporium prolificans, que ele sempre foi agrupado nesse gênero Pseudosporium. O problema é que com as novas ferramentas de biologia molecular, foi observado que o Pseudosporium prolificans, ele é geneticamente distinto dos demais fungos do gênero Pseudosporium. O problema é que filogeneticamente, filogeneticamente ele foi considerado distinto, mas as características morfológicas, as características histológicas, então a presença desse fungo no tecido faz com que ele seja muito semelhante, então morfologicamente muito semelhante aos fungos do gênero Pseudosporium, porém com as novas ferramentas de biologia molecular, ele apresenta características genéticas distintas. Então, o que se decidiu? Em 2014, decidiu então renomear esse gênero, né? Então, a gente chama de complexo Pseudosporium Lumentospora. Então, a gente teria todos os fungos do gênero Pseudosporium nesse complexo, mais o Pseudosporium prolificans. Mas, poxa, ele é diferente geneticamente, então vamos renomear também esse Pseudosporium prolificans para um nome que ele já teve antes, tá?
que é Lomentospora prolificans. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um grande gênero Cedosporium, tá? Com o Lomentospora prolificans agrupado nesse gênero, gerando um grande complexo, que é o complexo Cedosporium Lomentospora. Tá? Fungos do gênero Cedosporium também já foram chamados de Pseudaleschéria. Por que eu estou dizendo isso? Se vocês virem em algum momento, num slide, né, principalmente sobre papers antigos, saibam também, né, taxonomia é sempre muito complicada, e a taxonomia fúngica não é diferente. Então, esses nomes, Cedosporium, Pseudaleschéria e Lomentospora, eles muitas vezes já variaram entre si, tá? E como eu vou falar da interação dos fungos, né, do complexo, a gente antes tem que falar um pouco de como acontece, né, a interação entre o fungo e o hospedeiro, principalmente entre o sistema imune, tá? Eu já falei para vocês que as deficiências imunológicas, como um todo, aumentaram, então, o potencial, né, o número de pacientes, fazendo com que haja um espaço maior para a proliferação de fungos que têm esse caráter oportunista, uma vez que eles são saprofíticos de meio ambiente, tá? E eles vivem muito bem lá, já comentei isso aqui. E a interação, na verdade, ela vai ser um balanço, né? Ela é uma balança entre as ferramentas que o fungo apresenta para poder impactar aquele hospedeiro e também a resposta imunológica daquele hospedeiro, tanto de base, tá? A resposta que ele já apresenta, mas muitas vezes também a resposta que ele vai apresentar frente a esse patógeno invasor, porque o excesso de resposta inflamatória ou uma resposta inflamatória e uma resposta imune inflamatória não específica pode também gerar danos ao hospedeiro, sem que seja uma ação direta do arsenal de virulência do fungo. Tá? Então, tendo isso em mente, eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre a clínica dos fungos pertencentes ao complexo Cedosporium Lomentospora. Eles são capazes de fazer dois tipos, basicamente, de infecção. Uma que é mais observada em indivíduos imunocomprometidos, que ela começa através da inalação de conídeos. Esses conídeos estão no ambiente, a gente respira conídeos de fungos diariamente, tá? E esses fungos, eles conseguem alcançar o trato respiratório inferior, que é a região dos pulmões, e em pacientes imunocomprometidos, por eles não terem uma imunidade específica contra esses agentes invasores, e claro, não são todas as doenças imunossupressoras que perdem essa imunidade, então existem doenças imunossupressoras que acabam favorecendo mais esse ambiente para disseminação fúngica, existem doenças de base, então muitos indivíduos podem apresentar determinadas pré-cavidades, e isso é uma doença genética, então tudo isso pode favorecer, né, a invasão, a infecção desses fungos no trato respiratório inferior, e uma vez que eles se instalem ali, mais uma vez, sem os mecanismos imunológicos corretos nesse paciente, eles podem, então, disseminar para outros órgãos e tecidos nesse hospedeiro, tá? Existem também uma doença causada por esses fungos em indivíduos imunocompetentes, que essa doença começa através de uma inoculação traumática, tá? Ela é muito comum, ela é muito observada em agricultores, né, em pessoas que trabalham em campo, que não têm, muitas vezes, os equipamentos de proteção individual adequados, e aí elas, às vezes, por um corte, por um graveto que entra no tecido, então por uma inoculação traumática, ou até um corte que faz com que o solo ou determinados debris de plantas, né, de agricultura em geral, entre nesse tecido que foi traumatizado, e eles podem gerar uma infecção superficial ou uma infecção que a gente chama de cutânea, podendo chegar até o tecido subcutâneo. É uma infecção localizada, a gente vai ver nos próximos slides, mas a gente tem que lembrar que imunocomprometidos também podem ter essa lesão, né? Eles podem ter uma inoculação traumática. E
essa inoculação que é superficial, que é localizada, ela pode se disseminar no indivíduo imunocomprometido. Mesmo sendo uma infecção localizada, vocês já podem observar aqui nesse primeiro slide que ela é uma lesão grave e que, se não tratada, ela pode levar a uma perda de função. Acho que vocês conseguem observar nessas duas mãos, né, que a mão que está à nossa esquerda já não é mais uma mão sadia. Então, esse paciente é um paciente que já teve uma perda de função. Então, independente, né, então, apesar de não ser muitas vezes uma imunocompetente, uma infecção que vai levar a uma perda, né, de vida, né, uma morte, ela é uma infecção que vai levar a uma perda tecidual, uma perda de função bastante significativa e impactante para a vida desses pacientes. Os fungos do complexo pseudospora e lumentospora não são os únicos capazes de fazer esse tipo de infecção localizada, tá? Que a gente chama de micetoma, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Aqui nesse quadro, a gente tem uma série de doenças, né, que já foram caracterizadas como sendo possíveis infecções de fungos do complexo pseudospora e lumentospora, tá? Então, só lembrando, o pseudospora e lumentospora, as espécies desse complexo, elas podem ser patógenos primários, como eu falei para vocês. Então, um exemplo é o fungo entrando no tecido do indivíduo imunocompetente e ele causando a doença. Esse indivíduo não tem nenhuma doença de base, nenhum comprometimento, então ele é um patógeno primário, ele é um causador de doenças. E os fungos oportunistas, então fungos que se instalam no indivíduo que tem alguma doença de base ou imunocomprometimento. Eles são patógenos fúngicos emergentes, principalmente os fungos que têm caráter oportunista, então que vão se aproveitar de algum imunocomprometimento ou doença de base do paciente. Eles aumentaram em número, porque esses pacientes também estão aumentados em números, e também provavelmente porque hoje a gente tem um diagnóstico maior dessas infecções, das infecções fúngicas como um todo, tá? Já comentei com vocês também que esse fungo ele pode causar doenças desde o tecido bem superficial cutâneo até infecções disseminadas, que são mais comuns em pacientes imunocomprometidos, tá? E aí, nesses pacientes imunocompetentes, nós temos esse micetoma, que eu já falei para vocês, que é um comprometimento de tecidos cutâneo e subcutâneo, que costuma se iniciar por uma inoculação traumática. Ele não é causado só por fungos, ele também é causado por bactérias. Em bactérias, eles são chamados de actinomicetomas, e em fungos, eles são chamados de eumicetomas. Eles podem ser causados por outros fungos que não os fungos do complexo pseudospóreo lumentospora. Na verdade, os grandes causadores de eumicetomas, né, de micetomas fungos, são os fungos do gênero Madurella, tá? Então, ele começa por uma inoculação traumática. Ele tem essa característica de formação de grãos, como acho que vocês conseguem ver nessa imagem em B, tá? Esses grãos nada mais são do que um aglomerado de fungos e material celular morto, tá? Nessa região. E o crescimento desse fungo e a resposta imunológica tecidual do hospedeiro, e esse material morto, essas células mortas, a fibrose tecidual faz com que, então, esse órgão, esse tecido aumente de tamanho, tá? Muitas vezes não há o comprometimento linfático desse tecido. Então, apesar de ter um aspecto muito semelhante à elefantíase, que é uma doença que causa bloqueio linfático, muitas vezes não há o bloqueio linfático no eumicetoma. Pode haver, tá? Mas muitas vezes não há. Então, esse tecido ele cresce, na verdade, por causa de depósitos de material celular morto, tecido cicatricial, porque há uma resposta inflamatória muito grande na área e o próprio crescimento do fungo. Infelizmente, o tratamento não é simples, tá? O tratamento costuma ser a amputação do tecido, tá? A retirada do tecido com um tratamento de, no mínimo, 1 ano de antifúngicos orais. As recidivas, mesmo com a retirada do tecido, são comuns, e mesmo com o paciente aderindo à terapia antifúngica. É claro que a gente está falando que esses trabalhadores são trabalhadores rurais. O micetoma é muito comum em regiões tropicais, apesar dos fungos do complexo pseudospora e lumentospora serem mais comuns em
países temperados, com clima temperado, eu também vou falar isso com vocês mais à frente. Porém, normalmente, né, como eu já falei, esses trabalhadores não têm equipamentos de proteção adequados e não têm um acesso muito grande ao sistema público de saúde, ao sistema particular e ao sistema público de saúde. Então, eles são altamente impactados por essa doença. A gente está falando de um trabalhador braçal, que muitas vezes vai precisar perder esse tecido, vai precisar perder essa perna, perder essa mão, que não vai ter o acesso correto ao sistema de saúde, não vai ter, muitas vezes, acesso às drogas. Então, é bastante complicado, apesar de não levar à morte. É uma doença crônica, então o paciente pode ter ela a vida toda, ele vai ter uma perda de função bastante significativa, tá? E lembrando, mais uma vez, que existe também as infecções em pacientes imunocomprometidos, né? O micetoma é muito comum de pacientes imunocompetentes, mas os pacientes imunocomprometidos que têm micetoma podem, através dessa doença, ter a doença disseminada também, que não é comum no paciente imunocompetente. Tá? Então, eu já comentei isso aqui com vocês. A doença pulmonar, ela é a doença sistêmica dos fungos desse complexo, é bastante comum em indivíduos imunocomprometidos. A gente inala os conídeos e, uma vez que eles alcançam o trato respiratório, eles conseguem se diferenciar numa forma que a gente chama de hifa, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. E através dessa hifa, né, por trauma mecânico mesmo, conforme ela cresce, ela consegue invadir diferentes órgãos e tecidos. É um fenômeno muito semelhante à aspergilose, que é mais estudado quando a gente fala de fungos, tá? Mas em pacientes imunocomprometidos, os macrófagos, eles não são capazes de conter essa infecção inicial e os fungos, eles conseguem invadir vasos sanguíneos e por essa via hematogênica, eles conseguem se disseminar. Se disseminando, eles conseguem alcançar diferentes órgãos e tecidos, inclusive fungos do complexo cedospora e lumentospora são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e alcançar o sistema nervoso central. Tá? Lembrando, mais uma vez, são infecções oportunistas e pacientes HIV positivos que estão ativamente com a doença, uma vez que pacientes que controlam a carga viral, então não são pacientes com AIDS, né, são pacientes HIV positivos, mas que não estão desenvolvendo a AIDS, eles têm uma tolerância muito maior a infecções oportunistas como um todo, fungos, por exemplo, como com doença crônica granulomatosa, pacientes com doenças hematológicas, pacientes transplantados e pacientes sob terapia neoplásica, antineoplásica ou imunossupressora, são, então, pacientes alvo de fungos oportunistas, como os fungos desse complexo. O diagnóstico é extremamente subestimado, porque esse fungo ele é muito semelhante a outros fungos que a gente chama de hifomicetos, que são fungos hialinos e que apresentam fase filamentosa. Eu falei para vocês que a maneira de invasão é extremamente semelhante aos aspergilos, e no tecido a gente também vê fungos extremamente semelhantes a outros fungos hifomicetos, a outros fungos filamentosos hialinos. E o grande fungo que se estuda, né, a grande similaridade é com fungos dos tipos dos aspergilos e também dos fusários. Então, o diagnóstico histológico, ele nos mostra que é um fungo hialino, que é um fungo filamentoso, mas não nos diz que é um fungo do tipo cedospóreo ou lumentospora. Então, o diagnóstico ele tem que ser baseado em múltiplos parâmetros, como caracterizações morfológicas, citológicas, se possível, genéticas também, e fenotípicas, desculpe, está escrito fonotípicas, depois eu vou mudar, fenotípicas, e lembrando, mais uma vez, que a base do diagnóstico de fungos filamentosos sempre vai ser a microscopia. Então, a caracterização micro e macromorfológica, dentre elas, a micromorfológica é o padrão ouro para fungos filamentosos, como os fungos do complexo cedospora e lumentospora. Tá? Existe, né, já é mais recente o diagnóstico por biologia molecular, mas a gente sabe que a biologia molecular ainda não é uma realidade como um todo, né? PCR não é uma técnica fácil de fazer, assim, que qualquer uma pessoa sem treinamento pega e faz. Não que o diagnóstico micromorfológico para fungos seja, mas, enfim, o PCR
A reação de PCR é um diagnóstico caro, a gente precisa de profissional treinado, a gente precisa de primers específicos para amplificar o que a gente precisa, o que a gente está buscando, né? A gente precisa, então, de termocicladores, a gente precisa de um ambiente laboratorial que não é comum, né, que exige um certo investimento, mas o que a gente tem é que nos últimos 5 anos a gente já conhece o genoma, muitas vezes não o genoma completo, tá, o genoma parcial, mas de 5 isolados de 4 espécies desse complexo Pseudospora e Lomentospora. E o que a gente sabe hoje é que para a gente chegar a um diagnóstico preciso por biologia molecular, o ideal é fazer um sequenciamento tanto da região ITS, que vai nos mostrar que é um fungo desse complexo, mas muitas vezes para a gente chegar à espécie, como muitos desses fungos, dessas espécies, desse gênero, são próximos entre si, além do sequenciamento da região ITS, a gente também precisa do sequenciamento do gene BTS2, tá? Mas, como eu disse, ainda não é uma realidade no diagnóstico clínico das infecções por espécies do complexo Pseudospora e Lomentospora. O tratamento clínico, o ideal, um padrão ouro, a gente não tem, tá? Ele é desconhecido. O que acontece é que esses fungos, muitas vezes, eles são diagnosticados de maneira errônea, eles são diagnosticados muitas vezes no tecido, até porque o maior número de casos realmente é por aspergilos, né? Então, eles são diagnosticados como aspergilos, o paciente tem uma aspergilose, e muitas vezes se entra com a droga de escolha para tratamento de aspergilose, que é a anfotericina B. Os fungos do complexo Pseudospora e Lomentospora são completamente resistentes à anfotericina B. Então, quando o paciente ele tem uma pseudosporiose, uma lomentosporiose ou uma pseudoleicheriose, que são todos termos afins dessa doença, e ele recebe diagnóstico errado para uma aspergilose, uma fusariose, em geral, se entra com a droga de escolha, que é a anfotericina B, esse paciente não tem chance nenhuma, e isso aumenta muito a alta taxa de mortalidade. O diagnóstico errado, ele sempre aumenta a taxa de mortalidade do paciente, principalmente para fungos desse complexo, porque a gente sabe que vai entrar com uma doença, com uma droga altamente tóxica, porque as drogas antifúngicas apresentam toxicidade no paciente que muitas vezes está imunocomprometido, e nesse caso a droga não trata, tá? Além da resistência intrínseca à anfotericina B, existem resistências intrínsecas a outros antifúngicos, como a 5-flucitocina, aos azóis de diferentes gerações, tanto de primeira geração até de terceira geração, e existe também uma susceptibilidade reduzida às drogas, né, mais recentes que entraram na clínica, né, para o combate a fungos, que são as ecnocandinas. O que a gente trata, o que a gente tem o melhor resultado é o voriconazol, mas o voriconazol, ele não é uma droga bem tolerada por alguns pacientes com imunocomprometimento, então ela não pode ser a droga de escolha sempre, apesar de ser a droga que nos dá melhores resultados. E o que se faz, principalmente quando o paciente não pode utilizar voriconazol, ou o fungo está apresentando alguma resistência ao voriconazol durante o tratamento, ou é uma recidiva, enfim, a gente tentar o sinergismo de drogas. E o que se tem mais hoje em dia como um tratamento de segunda linha é o uso de posaconazol com a micafungina, ou voriconazol em associação com outros medicamentos, né, com outras drogas, ou ainda pacientes que não podem receber o voriconazol, anfotericina B com fluconazol, enfim, uma série de drogas em nível sinérgico vem sendo testadas, tá? O número de publicações dos fungos desse complexo aumentou muito, como vocês podem observar, nos últimos 20 anos, tá? De 2000 a 2010, um aumento superior de quase 800%, e de 2011 a 2017, um aumento que já passou dos 800%. Isso tudo gira em torno, então, da gente ter um melhor diagnóstico, né, nos últimos 20 anos, enfim, dos fungos terem sido estudados de uma maneira maior e melhor como um todo nos últimos 20 anos, e também dos fungos estarem tendo, não só os fungos do complexo, mas estarem tendo, a gente está podendo oferecer um diagnóstico melhor para os pacientes. O que a gente não sabe sobre os fungos desse complexo
que a gente pode dizer, nos últimos 20 anos, baseado em 162 casos clínicos na literatura, é que a gente tem, então, uma idade média dos pacientes tendo seu diagnóstico em torno dos 45 anos, apesar de muito deles já terem, principalmente os pacientes que têm micetoma fúngico causados por fungos desse complexo, eles já irem procurar ajuda com aquele micetoma enorme. Então, aquele micetoma, claro que não é uma doença que começou nos últimos 2 anos, né? São tecidos altamente comprometidos que o paciente já relata que o problema começou com uma lesãozinha há 20 anos atrás, tá? Mas a idade média dos pacientes que foi procurar ajuda é de 45 anos, 63% das infecções foram diagnosticadas em homens, e a gente relaciona esse maior número à questão da agricultura. A agricultura ainda é um ambiente onde homens estão em maior número do que as mulheres, tá? Principalmente nas doenças fúngicas por esse complexo disseminadas, os fatores de risco foram malignidade, né, principalmente doenças hematológicas, a fibrose cística, então pacientes que têm fibrose cística, que é uma doença genética, que você nasce com ela, eles têm graves problemas pulmonares, muitas infecções pulmonares, tanto bacterianas quanto fúngicas, e fungos desse complexo estão ali entre a segunda e a terceira espécies causadoras das doenças pulmonares nesse grupo de pacientes, e também pacientes transplantados, transplantes de órgãos. A apresentação clínica mais comum é a infecção disseminada, seguida da micose pulmonar, que é crônica, e das infecções de ossos e articulações. A mortalidade chega a quase 50%, mas sobe para 90%, quase 90%, se a doença fúngica for disseminada, tá? E é muito comum em pacientes imunocomprometidos. O aumento do número de casos de fungos desse complexo também teve um grande ápice depois das tsunamis, tá? Principalmente da tsunami de 2004, que aconteceu na Indonésia, né? Começou na Indonésia, mas atingiu outros países, e isso tudo aconteceu porque fungos desse complexo, eles são causadores de infecção pulmonar após uma síndrome que a gente chama da síndrome do quase afogamento. Então, é comum algumas pessoas quase se afogarem, e nesse quase afogamento, né, então a pessoa ela é salva, enfim, ela consegue reverter esse quadro de afogamento, mas ela acaba broncoaspirando água, né, enfim, material líquido, e esse material líquido, quando vem de sítios contaminados, né, como no caso da tsunami, né, que vem muito lixo, vem muito material, enfim, os lugares que são altamente impactados pelos seres humanos, então locais poluídos, a gente já sabe que podem apresentar um número alto de espécies desse complexo. Então a pessoa broncoaspira, esse fungo ele acaba, você não aspirou os conídeos desse fungo, mas ele chegou até o pulmão desse paciente, então esse paciente tem agora esse fungo instalado no seu pulmão, né, e ele consegue então alcançar um tecido saudável de um paciente que conseguiria, então, pela aspiração de conídeos, controlar essa infecção, mas ele teve, né, uma certa vantagem de chegar e se instalar no pulmão desse paciente que quase se afogou. Então, eu trouxe aqui para vocês um apanhado na literatura que mostra, então, uma série de abscessos e de outras infecções, até mesmo infecções cerebrais, que começaram no pulmão de pacientes que tiveram essa síndrome, né, que quase se afogaram, e muitos deles são relatados em sobreviventes após a tsunami, tá? Tanto a tsunami da Indonésia, tem casos de tsunami no Japão, enfim. E as infecções fúngicas como todos, não só dos fungos do complexo Pseudospora e Metospora, elas aumentaram muito nos últimos anos, né, como eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos, criptococose, candidíase e aspergilose, e vocês podem observar, né, como eu marquei aqui em vermelhinho, que a taxa de mortalidade é bastante variável, dependendo da doença que o paciente apresente, lógico, do estado imunológico desse paciente, mas ela pode chegar a 95% de fatalidade, então as infecções fúngicas podem ser extremamente graves. Tá? Quanto à epidemiologia dos fungos do complexo
Cedospora e Lumentospora, eu já comentei aqui, eles são mais prevalentes em climas temperados, mas tem também casos em climas tropicais, principalmente o acometimento de pessoas que têm como trabalho a agricultura, por eles estarem em solos, tá? Em geral, a gente não acha esses fungos em áreas limpas, em áreas sem poluição, a gente sempre vai achar em áreas impactadas pelo ser humano. Eles são fungos altamente resistentes também no ambiente, eles conseguem sobreviver na presença de alta concentração de sal, nos ambientes poluídos, como eu já falei para vocês, que já são ambientes que são pobres em aeração, tem alta pressão osmótica, e eles conseguem crescer numa faixa alta de temperatura para fungos, né? Então eles conseguem crescer até 42 graus, como eu já comentei, numa baixa tensão de oxigênio, e até em meios que contêm 8 miligramas por ml de cicloheximida. Cicloheximida é uma substância, é um inibidor fúngico que, em geral, inibe fungos oportunistas. E a gente tem fungos oportunistas, como é o caso dos fungos desse complexo, que são capazes de crescer na presença de cicloheximida, e numa presença bastante alta, né, de 8 miligramas por ml, é uma concentração bastante alta. Tá? Esses fungos, eles podem se apresentar em diversas áreas do mundo, tá? Eles têm, aqui a gente fala uma distribuição mundial, uma distribuição cosmopolita, mas existem regiões onde eles são mais prevalentes, como na Califórnia, no Nordeste e no Sudeste dos Estados Unidos e na Península Ibérica. Esses fungos, eles apresentam alguns fatores de virulência que a gente já mapeou, e eu vou começar a falar deles para vocês. Um desses fatores de virulência é a capacidade que esse fungo tem de germinar, tá? A germinação, ela é um processo fisiológico, é um processo metabólico bastante complexo, onde o conídeo, ele vai formar um tubinho germinativo e vai chegar até a hifa. É um passo essencial no ciclo de vida desse fungo e também determina a patogênese de alguns fungos filamentosos, e a partir do momento que ele germina, que ele dá o primeiro passo para invadir e poder se estabelecer naquele tecido. Ele apresenta três estágios principais, que estão ilustrados nessa figura de fluorescência, o que a gente chama de crescimento isotrópico, que nada mais é que um inchaço desse conídeo, ele começa a ganhar volume, depois ele começa a formar uma espécie de gota, né, que é a formação do tubo germinativo, que nada mais é que o conídeo germinado, até que ele chega à hifa, e esse conjunto de hifas recebe o nome de micélio, tá? Espécies desse complexo, a gente já sabe que elas são capazes de germinar após até 2 horas de contato com células hospedeiras, e exatamente essa germinação, né, essa formação do tubo germinativo, e por pressão mesmo traumática, mecânica, favorece com que esse fungo ele consiga se disseminar, consiga mesmo muitas vezes destruir esse tecido, e por via hematogênica ele vai se disseminar, e é claro que é muito mais fácil você fagocitar um conídeo do que você fagocitar uma hifa. Então, é claro que a germinação, a presença de hifa, vai comprometer a eliminação em grande parte, porque é mais difícil fagocitar, é mais difícil o corpo combater uma coisa que é muito maior do que algo que é menor, tá? Além disso, as hifas são mais aderentes como um todo. Um outro fator de virulência que eu vou falar é o biofilme, né? O que a gente sabe de biofilme sempre já vem sendo estudado, biofilmes em bactérias, e começou recentemente a ser estudados biofilmes fúngicos. A gente sabe que o biofilme nada mais é que uma organização celular bastante complexa, onde uma série de células de um mesmo micro-organismo, de vários micro-organismos, vão estar embebidas numa matriz extracelular. Essas células são capazes de aderir e formar esses biofilmes, tanto em superfícies abióticas, como instrumentos médicos, como em superfícies bióticas, como o tecido do hospedeiro. E é bastante preocupante, porque micro-organismos que estão em biofilmes, eles apresentam uma resistência elevada a drogas em geral, nesse caso estou falando de fungos, então drogas antifúngicas, e também a resposta imune hospedeira, tá? Então, o biofilme, como eu comentei com vocês, ele acaba apresentando essa resistência a drogas antifúngicas, porque ele é uma barreira física mesmo à entrada da droga. Além disso, sabe-se que uma série de micro-organismos nesse biofilme pode, então, expressar mais facilmente bombas de fluxo. Então, além de ser uma barreira contra a entrada da droga, com a maior expressão dessas bombas de fluxo, as drogas também que entrarem
elas podem ser lançadas para fora do biofilme, e também a evasão do sistema imune do hospedeiro, porque é mais difícil promover fagocitose, porque parece que o biofilme faz com que haja um efeito imunossupressivo, uma vez que há uma série de liberação de citocinas anti-inflamatórias e também uma diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias quando o biofilme fúngico está instalado no hospedeiro. Os fungos do complexo Pseudosporium lumentosporo, uma série de espécies já foram caracterizadas como grandes produtoras de biofilmes, presença de matriz extracelular, então biofilme total, biofilme complexo formado, e alguns substratos que eles são capazes de formar esse biofilme já foram estudados, como o poliestireno, vidros que são cobertos com aquela colinha que a gente usa para microscopia, como polialilisina, o catéter de polivinilcloreto, que é o PVC, o catéter de látex siliconizado e catéter de poliuretano. Todos esses catéteres são catéteres usados como sondas nasogástricas, são materiais, né, que são utilizados para catéteres, como catéteres urinários, catéteres de sondas nasogástricas, enfim, dentre outros. A parede celular dos fungos também acaba sendo um fator de virulência, né? A gente sabe da parede celular, desde que estudou parede celular de plantas e de bactérias, que ela tem uma série de funções, ela é responsável por dar forma à célula, fornece suporte osmótico, controla o que entra e o que sai, ela apresenta uma rigidez, então ela é uma proteção física. E a parede celular dos fungos, ela pode participar ainda de outros processos, como sinalização celular, adesão, reprodução, é importante para fazer essa mudança de fase, então é claro que a parede tem que se rearranjar toda para um conídeo sair do seu estágio redondinho ou oval e diferenciar. Tá? Ela, em geral, é o primeiro contato entre o fungo e o meio, seja o meio biótico, hospedeiro, ou o meio abiótico, né? Os catéteres, enfim, as superfícies. Eu digo normalmente porque a gente já sabe, por exemplo, existe um fungo de importância médica, que é o Cryptococcus, que ele apresenta cápsula. Então, a cápsula vai ser, nesse caso, a estrutura mais externa, então, a estrutura de primeiro contato. Mas a cápsula não é comum em fungos patogênicos, então, por isso, a parede celular costuma ser o primeiro contato. Ela é uma estrutura extremamente dinâmica, então, apesar dela ter uma rigidez, uma série de moléculas vão se alternando e vão se expondo diferentemente nessa parede celular, e a composição dela é majoritariamente de açúcares, então polissacarídeos, principalmente dentre eles glucanas e quitinas, mas também existem outras moléculas presentes, proteínas, lipídios, glicoproteínas, tá? Especificamente na parede de lumentospora, de Pseudosporium lumentospora, já foi caracterizado por diversos grupos a presença de moléculas bastante específicas que têm, então, a sua função estudada, principalmente frente ao sistema imune do hospedeiro, que são elas as peptidorraminobananas, vou falar no próximo slide, os CMHs, também conhecidos como monoexocilceramidas, as alfa-glucanas e a presença de melanina, que está aqui na parte mais externa da parede celular desse fungo. Tá? A parede celular, por ser a estrutura mais diferente do fungo, uma vez que eles são organismos eucariotos, como nós, né, como os seres humanos, então apresenta uma série de similaridades nas suas células com as nossas, por eles terem, então, a parede celular que nós não temos, e ela ser um pouco mais diferente, ela se tornou, ao longo dos anos, um grande alvo de estudos para o desenvolvimento de drogas antifúngicas. Tá? Existem outros potenciais fatores de virulência nesse complexo. Eu destaquei algumas aqui para vocês. Eu não vou falar especificamente sobre elas, porque eu trouxe uma apresentação mesmo de introdução, né, de mostrar quem são esses fungos, tá? Mas já foram caracterizados uma série de fosfatases, superóxidos de mutases, metalopeptidases e catalases, que são importantíssimas para entrada, para adesão, invasão e estabelecimento desse fungo no organismo do hospedeiro, bem como muitas vezes defesa desse fungo frente a ambientes inóspitos, como os macrófagos, tá? E existe uma série de outras moléculas extracelulares, como, por exemplo, metabólitos secundários, que esse fungo é capaz de secretar, que muitas vezes é importante porque ele
desvia a imunidade do paciente, né, do sistema imune desse hospedeiro, bem como alguns desses metabólitos, por exemplo, têm função antibacteriana, então ele consegue, né, naquela luta por um nicho, né, que ele pode estar dividindo com outro micro-organismo, ele tem determinadas vantagens, tá? Não é biofilme aqui, também vou mudar. Imunidade em Pseudospora e Lomentospora. O que a gente sabe até agora é que esse fungo ele é capaz de fazer no sistema imune, ele é capaz de modular o sistema imune inato de acordo com as moléculas que ele vai expressar ou que ele vai secretar. E o que a gente sabe, então, até agora, é que, de acordo com as moléculas, fungos desse complexo são capazes de ativar macrófagos e de fazer com que esses macrófagos produzam uma série de citocinas, como, por exemplo, a TNF-alfa, a interleucina 6, a interleucina 10, o interferão gama, também é capaz de ativar o macrófago a produzir espécies reativas de nitrogênio e de oxigênio. Ele tem uma superoxidismutase, então ele consegue clivar espécies reativas de oxigênio e sobreviver dentro do ambiente do macrófago. Tá? Muitas moléculas também são capazes de estimular o sistema imunológico, promovendo mudança de classe de imunoglobulinas, principalmente para a imunoglobulina G, do isotipo IgG1, que é uma imunoglobulina opsonizante, tá? Que vai ter um papel opsonizante, e a gente sabe que o conídeo é capaz de induzir o sistema imuninato via receptor TOL4, através de receptor TOL4 em conjunto com a molécula CD14. Então, eu já estou com 48 minutos, né? Uma apresentação de no máximo 50 minutos. Eu quis, então, mostrar espécies, né, de um complexo que vem sendo bastante negligenciado, mas que, como vocês podem observar, apresenta estruturas, moléculas bastante importantes, com impacto clínico consubstancial, com recrutamento importante de sistema imunológico. Tá? E eu queria, então, que vocês soubessem que existem esses fungos maravilhosos, porque eles são incríveis, e que estão aí crescendo em número e que, infelizmente, ainda são bastante negligenciados. E aí eu trouxe 2 slides, bem rapidinho, só para falar com vocês, né? A gente está vivendo uma pandemia desse novo coronavírus, que a gente chama de Covid-19, tá? E eu não sei se vocês já ouviram a respeito, mas o número de infecções fúngicas, o número de infecções oportunistas durante esse tempo de Covid, sejam bacterianas e fúngicas e até virais ou por outros vírus, elas vêm aumentando, tá? Então a gente tem que estar preparado, principalmente no contexto de infecção fúngica aqui que eu vou falar para vocês, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que até o momento que se sabe é que há uma co-infecção de Covid, de pacientes com Covid e infecções fúngicas invasivas. Até o momento, um estudo coreano, ele mostra 10% de co-infecção, mas a gente acredita que seja mais, porque pacientes com influenza, né, então, com pneumonia por influenza comum, eles apresentam no mínimo 19% de co-infecção de infecções fúngicas com a pneumonia por influenza, tá? E a gente sabe que os pacientes com Covid, eles são pacientes de alto risco para infecções fúngicas invasivas, porque eles são pacientes que apresentam uma doença crônica respiratória grave, eles estão sob terapia de corticosteroide, que é uma terapia imunossupressora, então é uma terapia que gera uma condição ideal para patógenos fúngicos. São pacientes que estão entubados ou sob ventilação mecânica, que também é uma porta aberta para infecções fúngicas invasivas, e é um paciente que está sob tempestade de citocina, que a gente chama, né, de tempestade de citocina, traduzindo para o português. Então, são pacientes que estão com o sistema imunológico bastante impactado. O diagnóstico dessas infecções fúngicas invasivas em pacientes com Covid, a gente acredita também que ele está subestimado, porque ele está sendo bastante difícil, porque
o próprio agente viral, ele já causa uma distribuição tecidual e uma grande lesão alvéolo intersticial bilateral, que é comum de ser observado nas infecções fúngicas. Então, o fungo pode estar ali presente e a lesão está sendo causada pelos dois, mas ela é uma lesão comum de ser observada apenas em COVID. Então, isso também mascara o diagnóstico para as infecções fúngicas invasivas. A mortalidade de um paciente que tem influenza associada à infecção fúngica invasiva é de 51% contra 28% de um paciente que tem uma pneumonia grave por influenza. Então, a gente sabe que pacientes que estiverem com COVID associada a uma infecção fúngica invasiva também vai ter vai ter um risco de morte aumentado. Tá? Eu falei de pseudosporiose, mas as pseudosporioses não vêm sendo diagnosticadas até então, ou não estão sendo diagnosticadas de maneira correta, não sei dizer, nessas infecções fúngicas invasivas associadas à Covid-19. Até o momento, o maior número de isolados fúngicos são aspergilos, o pneumocistis e os agentes fúngicos da mucormicose. Tá? Então, 52 minutos, mas aí eu vou tirar a apresentação, né? Então, acho que eu consegui me manter aí dentro dos meus 50 minutos de apresentação. Estou aberta a perguntas, seja agora, seja no chat, posso responder agora, posso responder depois, ou através também dos meus e-mails. Muito obrigada pela presença, tá? Obrigada mais uma vez pelo convite da pós-graduação, e vou terminar agora e vou responder uma pergunta que já está aqui no chat da Laís Cavalcante. Ela perguntou o seguinte: professora, a senhora falou que os pacientes, no geral, têm 45 anos em média, mas não obrigatoriamente foi infectado nessa idade, certo? Logo, o início tardio desse tratamento reflete essa ineficácia no tratamento? Sim. É muito mais fácil tratar um tecido levemente comprometido do que um tecido que já está completamente, né, destruído. Você pode observar. Eu botei duas fotinhas no início, deixa eu voltar lá só um minutinho para ficar mais claro. Não, peraí que eu não estou voltando nada. Vamos lá, Lívia. Vocês conseguem observar aqui que é muito mais fácil tratar esse pé que já está bastante demasiado, tá? Em A, do que essa perna aqui que já está bastante comprometida pelo micetoma, tá? Então, provavelmente, o tratamento vai ser mais eficaz. Pode ser que não seja necessário retirar esse tecido, tá? Se ele não está tão impactado, é possível que as recidivas sejam menores. Então, é claro que o atraso do diagnóstico e, consequentemente, o atraso do tratamento vai levar, sim, a um tratamento mais ineficaz e também a um tratamento muito mais agressivo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Há risco de usar anfotericina B em sinergismo com outra droga, uma vez que esse tratamento isolado promove alta mortalidade? O que acontece? Todas as drogas antifúngicas, elas vão ter um percentual de toxicidade, por nós sermos eucariotos, como elas também são. Como os fungos também são. Então, e o paciente, muitas vezes, ele já está bastante comprometido. Então, a escolha terapêutica é bastante complicada, tá? O médico, ele tem que levar em conta o estado do paciente. Essas drogas, elas têm uma toxicidade renal e hepática, então não é só a imunologia, o sistema imune do paciente, não. A gente tem que ver esse paciente, o rim dele está funcionando legal, o fígado dele está funcionando legal, então é uma série de coisas que precisam ser analisadas. Depois é a concentração da droga que vai entrar. O que a gente fala de sinergismo? Quando a gente pensa em sinergismo, a gente pensa em usar duas drogas diferentes, mas também reduzir a concentração dessas duas drogas. Então, na verdade, em geral, a gente não entra com a mesma concentração de anfotericina B ou de qualquer outra droga quando a gente utiliza duas drogas. Então, é interessante
às vezes, o sinergismo, que também não é empregado em todos os casos, porque você pode entrar com concentração menores de drogas que são encaminhadas para diferentes alvos desse fungo, tá? Então, o sinergismo, ele pode ser interessante por causa disso, mas a toxicidade das drogas antifúngicas é um problema real e o médico precisa pensar a respeito quando ele está na clínica com o paciente, tá bom? Mais alguma pergunta, seja pelo chat ou seja ao vivo, e se as perguntas surgirem depois, podem me mandar, tá bom? E se não for, se for de fungo, enfim, se for de Covid, mesmo que eu não saiba, eu dou uma estudada, então podem mandar perguntas como um todo, se vocês quiserem, tá? Ah, não esqueçam, por favor, de colocar o nome, eu já vi que muita gente está colocando, nome e o período que vocês estão, para constar que vocês ficaram até o final. E obrigada a todos que estão agradecendo, que estão parabenizando pela apresentação, que estão agradecendo. Eu que agradeço a vocês. Bom, acho que é isso. Não sei se a Ariela já perguntou, não sei se você já respondeu. Deixa eu ver. A Ariela, eu respondi. Teve uma anterior, a Laís. A Laís eu respondi, a Ariela foi da anfotericina B, foi a segunda, e a Laís foi a primeira. Sim, respondi as duas. Maravilha. Bom, no momento não temos mais nenhuma questão, mas como a professora Lívia já se colocou à disposição, né, vocês têm o e-mail dela, qualquer coisa, vocês podem também entrar em contato com a pós-graduação, que a gente encaminha o e-mail ou a pergunta, tá? Ah, Felipe, eu só não falei uma coisa, perdão que eu te interrompi, eu não sei o dia ainda, mas eu vou dar uma palestra sobre Covid-19 e infecções fúngicas invasivas para o programa de pós-graduação da microbiologia da UFRJ, que foi onde eu fiz toda a minha pós-graduação, né? Ainda não tem data, como eu falei, mas na época, quando eu souber tudo, eu sei que vai ser em julho, tá? Quando a gente tiver tudo direitinho, né, todas as informações, eu vou pedir para vocês divulgarem e, enfim, quem quiser assistir vai ser super bem-vindo, tá? Com certeza, manda pra gente que a gente divulga sim, tá bom? Tá certo. Muito obrigada. Mais uma vez também, Lívia. Obrigado, professora Lívia, a todos os presentes, e a gente se vê em breve. Tá certo, gente. Obrigada, um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.